Boa tarde, tudo bem? Como é que estão as coisas por aí? Muito bom. Um encontro sobre a essência, sobre a vida, sobre nós mesmos, sobre o bem. Estamos todos destinados, o único destino inevitável da criatura é o Criador. Estamos destinados a ser o bem perfeito, a consciência, a sermos felizes, a sermos plenos, a realizarmos todos os infinitos potenciais que temos conosco desde o nosso surgimento, desde a nossa criação. É claro que o caminho é da nossa decisão. É mais ou menos como se todos nós estivéssemos destinados a chegar até a cidade vizinha. No nosso caso aqui de São Vicente, litoral do estado de São Paulo, dividimos uma ilha muito pequena com a cidade de Santos. Vamos supor que a evolução fosse algo como ir de São Vicente a Santos. Um trajeto curto, simples e fácil. Para quem souber o rumo. Quem não souber, ao invés de ir para o norte, pode ir para o sul. Atravessar o Vale do Ribeira, chegar a Curitiba, depois a Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Uruguai, Argentina. Da Argentina, por exemplo, seguir para Antártida, de lá subir pelo sul da África, atravessar todo o continente africano, atravessar o Mediterrâneo, alcançar a Europa, subir até o norte da Europa, passar para a Islândia, para a Groenlândia, para o Canadá, descer pelos Estados Unidos, atravessar o México, a América Central, entrar na América do Sul, entrar na região norte do Brasil e descer por todo o Nordeste, Espírito Santo, Rio de Janeiro, entrar no estado de São Paulo, atravessar todo o litoral norte e finalmente chegar à cidade de Santos. Alguém pode falar, nossa, mas demoraria muito essa segunda viagem. Sim, em relação à primeira demoraria muito, mas o tempo do universo, o tempo de Deus é a eternidade. Perante a eternidade, o que é demorar muito? Qualquer fração de tempo, mesmo uma fração de tempo que demande séculos, milênios, se diluirá como nada perante a eternidade. A eternidade é o tempo de Deus e no tempo de Deus tudo se esvai, tudo é aceitável. O caminho mais curto, o caminho mais longo, se diluem nessa certeza de que todos nós chegaremos à perfeição, ao bem absoluto, ao amor puro. Todos nós chegaremos a Deus. Muito bom termos
essas frações, esses flashes do funcionamento da vida, da ação de Deus e da nossa ação. Não é? Hoje iniciaremos um estudo do capítulo 9 desse fabuloso O Livro dos Espíritos, capítulo 9, que tem por tema intervenção dos espíritos no mundo material. E a essa altura dos nossos estudos, vamos nos debruçar sobre a ação dos espíritos sobre os fenômenos da natureza. São muitas as religiões, as doutrinas que concebem agentes espirituais que atuam sobre fenômenos da natureza. Os gnomos, as ondinas, os sacis, são muitos. E terá algum fundo de verdade, independente das nomenclaturas, das aparências com as quais são apresentadas essas presenças espirituais? Tem algum fundamento? Os espíritos, afinal de contas, operam alguma ação junto aos fenômenos naturais? Esse é o nosso assunto de hoje. Questão número 536 do item, iniciando o item Ação dos Espíritos sobre os Fenômenos da Natureza. E Kardec pergunta assim: os grandes fenômenos da natureza, aqueles que são considerados como perturbação dos elementos, desde as tempestades até terremotos, maremotos, as tsunamis, vulcões, etc., provém de causas acidentais ou têm um objetivo providencial? O que vocês acham? A resposta dos espíritos é: tudo tem uma razão de ser. E nada acontece sem a permissão de Deus. Na pergunta seguinte, 536A, Kardec diz assim: esses fenômenos sempre têm por objetivo final atingir o homem? A resposta é a seguinte: às vezes, esses fenômenos têm no homem sua razão imediata de ser. Talvez isso fique mais explícito em situações como o vulcão de Herculano, na Itália, que dizimou toda uma coletividade, não apenas Herculano, mas outras cidades. A ação do terremoto no Haiti, que ceifou centenas de milhares de vidas, ou da tsunami na Indonésia. Mas as tempestades, os terremotos, os vulcões mais isolados, tudo teria como finalidade última o homem, a humanidade? A resposta dos espíritos diz: às vezes esses fenômenos têm no homem sua razão imediata de ser. Entretanto, na maioria dos casos, seu objetivo único
é o restabelecimento do equilíbrio e da harmonia das forças da natureza. O caso das tempestades é clássico. A ampla maioria das tempestades visa apenas equilibrar, limpar a atmosfera. Os vulcões têm certamente uma finalidade de equilibrar a pressão interior da Terra junto a certos pontos da crosta. Mas aqui nos é dito que a maioria dos casos, o objetivo único de tais fenômenos é a do equilíbrio e da harmonia das forças físicas da natureza. Então podemos dividir, pela lógica, a função dos fenômenos de grande impacto, os grandes fenômenos da natureza, como diz Kardec, em 3 grupos. Aqueles que têm no homem sua razão imediata de ser, como dizem os espíritos. Outros que têm no homem e no equilíbrio da natureza sua razão de ocorrer. E esse terceiro grupo, que segundo os espíritos concentra a maioria dos casos, grupo no qual estão os fenômenos cujo objetivo único é o restabelecimento do equilíbrio e da harmonia das forças físicas da natureza. Vejam só, a grande maioria tem por objetivo único essa reharmonização dos fenômenos físicos da natureza. Muito interessante, não é? Pergunta 536b, que encerra os nossos estudos de hoje. Pergunta Kardec assim: compreendemos que a vontade de Deus é a causa primeira, nisto como em todas as coisas. Sabemos também que os espíritos podem agir sobre a matéria e que eles são os agentes da vontade de Deus. Sendo assim, perguntamos: os espíritos podem agir sobre os elementos da natureza para agitá-los, acalmá-los ou dirigi-los? E a resposta dos espíritos mas é evidente que os espíritos exercem influência sobre os elementos. E nem poderia ser de outro modo. Por quê? Continuam eles. Porque Deus não exerce ação direta sobre a matéria. Ele possui agentes dedicados em todos os graus da escala dos mundos. E é muito bonito que assim seja, porque Deus operando na criação, na natureza, na vida dos homens, através de outros seres espirituais, ele cumpre uma função cumprindo outra. O caso dos anjos da guarda é claro. Como o serviço ao próximo é a grande ferramenta de evolução,
Os espíritos protetores, os guias e guardiões, os anjos de guarda, assistindo, orientando, colaborando com os seus tutelados, estão eles mesmos se aprimorando. Como na imagem de uma mão lavando a outra, como na imagem de uma faca se afiando na outra. Deus promove o bem em nós através do bem nos espíritos protetores. Não é bonito isso? Deus estabelece o bom sentido nos fenômenos da natureza através de espíritos que, fazendo essa função, se aperfeiçoam, se fortalecem, se elevam. Então a resposta, se os espíritos podem agir sobre os elementos para agitá-los, acalmá-los ou dirigi-los, é a seguinte: mas é evidente que os espíritos exercem influência sobre os elementos e nem poderia ser de outro modo. Deus não exerce ação direta sobre a matéria. Ele possui agentes dedicados em todos os graus da escala dos mundos. Se imaginarmos o universo como uma grande escola de Deus, podemos dizer que nenhuma das infinitas salas de aula fica jamais sem um professor, sem um educador. A começar pelos grandes coordenadores dos mundos, Jesus, o grande governador da Terra, abaixo dele os espíritos guias das grandes coletividades, abaixo delas espíritos orientando e ajudando movimentações específicas, e abaixo de todos eles os anjos de guarda, os espíritos protetores, que têm como foco cada uma das criaturas. Ninguém fica desassistido, muito pelo contrário. Nossas ações são certamente fruto, resultantes de inúmeras forças espirituais que agem sobre cada um de nós. É nesse sentido que os espíritos nos ensinam aqui que Deus possui agentes dedicados em todos os graus da escala dos mundos. E esses agentes se interagem uns com os outros, apoiando-se, integrando-se, articulando-se, sempre agindo conscientemente ou inconscientemente para a harmonização e o bem-estar de tudo e de todos. Muito bem. Temos esse capítulo com muitas informações, como os outros. Esse item desse capítulo com muitas informações, e de forma que no próximo encontro ainda estudaremos essa questão da ação dos espíritos sobre os fenômenos da natureza. Muito interessante. Vamos assim, gradativamente, com Kardec e com os espíritos luminares, descobrindo aspecto por aspecto da ação dos espíritos
sobre o nosso planeta, sobre nossa humanidade, sobre nós mesmos, sobre tudo o que existe a nosso redor. Um grande abraço, muito bom aprendermos tudo. Vamos ainda saudar todos os amigos que estão conosco aqui. Mônica Silva, Gugu Souza, pede vibrações pelo menino Natan. Além de sobre diversos desencarnados. Mônica lembrando também de amigos encarnados, que todos eles recebam nossas melhores energias. Vibra, enfim, Mônica, pela paz mundial. Que as nossas boas energias, que a nossa confraternização, nosso encontro final em nós, entre nós, com Deus, possa gerar tanta luz que acolha, energize, cure, ensine toda a humanidade da Terra. Um prazer estar com vocês. É muito bom que aprendamos juntos. Muito boa noite, Adelaide Dias, Marco Aurélio Trindade, Sayonara Angélica, Andréa Salvatore. Muito bom estar com todos vocês. Amanhã continuaremos. E se você entender que essa visão de mundo expande, amplia, contribui e pode ajudar outras pessoas, compartilhe. Da mesma maneira que somos responsáveis pelo compartilhamento de notícias dúbias, falsas, boatos, ataques à dignidade das pessoas, e disso colheremos frutos amargos, porque são sementes equivocadas, também, é claro, podemos plantar sementes boas, de boa vontade, de trabalho, de contribuição, de alegria em sermos úteis, de compaixão e de serviço compassivo. Que optemos sempre por esse segundo caminho, de crescer servindo uns aos outros, e aqui transbordando para o mundo todo, para que cada vez mais nos afinemos uns nos outros, uns com os outros, fazendo de nós mesmos, das nossas vidas, das nossas decisões, ações de amor com Deus. Muito obrigado pela presença, até amanhã. Ficamos muito felizes de estudarmos e aprendermos juntos. Grande abraço.